Olá, meus amigos, aqui é o presbítero Eduardo Santos. Estamos aqui mais uma vez para estarmos apresentando mais uma pré-aula da classe dos adolescentes, a qual nesse trimestre estamos falando sobre adolescentes da Bíblia. Eu quero já nesse início de programa mandar o meu abraço, o meu agradecimento ao evangelista Jorge Santos, de São Paulo, da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, e também a professora da Escola Bíblica Dominical, Sala Adolescentes, a irmã Célia Leão, da Assembleia de Deus também, Ministério do Belém, lá em Nazaré 2, Congregação Nazaré 2. Um grande abraço, muito obrigado pela presença de vocês acompanhando a nossa programação. E eu quero deixar e convidar você que está nos ouvindo e assistindo para que você deixe o seu like, deixe aí, se inscreva no nosso canal, como o nosso irmão Jorge, como a nossa irmã Célia, e acione lá o sininho para que sempre quando nós fizermos um estudo novo, você receba em primeira mão este material. Então, nosso abraço para esses irmãos que estão acompanhando o nosso programa. Deixe suas sugestões, para nós isso é muito importante, para que nós a cada dia possamos melhorar e estar inserindo coisas novas que possam acrescentar na sua sala de aula. E no dia de hoje nós estaremos tratando da lição de número 10, em que o título fala Não Recuamos. Está baseado no livro do profeta Daniel, no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 30, que vai falar sobre quando o rei Nabucodonosor, na Babilônia, ele manda fazer uma estátua, e na inauguração dessa estátua ele convoca a muitas personalidades, ele convoca a muitas pessoas importantes, de cargos importantes, e juntamente com o povo, e na hora em que ele deixa uma ordem, que na hora que fossem tocados os instrumentos musicais, que todos aqueles governantes, aquelas pessoas com cargos políticos e importantes do seu reinado, mas toda a população, todos os habitantes que estavam presenciando aquela inauguração daquela estátua, viessem se prostrar diante daquela estátua, mostrando a sua soberania, mostrando o seu poder, mostrando para aquelas pessoas que ele era alguém importante e que diante dele todos tinham que se dobrar. E exatamente na hora em que aquelas buzinas, na hora que aqueles instrumentos começam a ser tocados, no meio de todas aquelas pessoas, três rapazes, e você sabe aí, você poderia me dizer qual é o nome desses três rapazes? Pois bem, três rapazes, eles se negam a se prostrar, a dar-se e assim render adoração àquela imagem. E isso faz com que algumas pessoas importantes, próximas ao rei Nabucodonosor, vá até ele questionar como pode pessoas em que foram dadas a ela cargos de confiança, que estavam à frente de administrativa de províncias, naquele momento se negavam a reverenciar aquela adoração, aquela estátua que estava sendo consagrada. E o rei Nabucodonosor, virando para aqueles rapazes, volta até eles e questiona aqueles rapazes que por que eles não tinham
dobrado, mas que daria uma nova oportunidade para que eles se dobrassem. E se eles não se dobrassem diante daquela estátua, diante dele como rei, que eles seriam punidos, sendo jogados na fornalha de fogo. E é nesta lição, eu quero chamar aqui para o destaque que diz assim, está em Daniel capítulo 3, versículo 17. Pois se o nosso Deus, a quem adoramos, quiser, ele poderá nos salvar da fornalha, nos livrar do seu poder, ó Rei. Não foi com aquelas ameaças do rei Nabucodonosor que aqueles 3 rapazes, Sadraque, Mesaque e Abednego, sentiram-se intimidados a ponto de obedecer à sua pressão, mas sim a sua obediência e a sua adoração era somente a Deus. E nesse versículo muito chama a atenção, quando ele diz assim, se quiser, se o Deus que nós adoramos quiser. Vemos aí que os próprios rapazes sabiam que eles tinham que andar segundo a vontade de Deus, que o que ia prevalecer era a vontade de Deus e não a vontade do rei Nabucodonosor, porque sabia, se Deus fizesse, ele era Deus, se Deus não fizesse, ele continuava sendo Deus. E outra, nesse versículo também é muito interessante destacar que ele diz assim, nos livrar do seu poder. Esse rapaz, um desses personagens que naquele momento dialoga, está conversando, responde procura estar conversando com Nabucodonosor, ele não fala assim, é interessante, me chama a atenção aqui que ele não é egoísta, ele não é uma pessoa egocêntrica, ele não é individualista, porque ele fala assim, poderia, se Deus quiser, ele me livrará. Não, ele usa o termo, ele nos livrará. Ele lembrou dos seus amigos, sabia que Deus, ele iria livrar não só ele, mas livraria também os seus amigos que estavam com ele. E nesse destaque aqui, nesse texto, nesse versículo, o destaque, o que chama a atenção, eu quero chamar para o destaque, é essa questão de se prostrar, né? A idolatria, quer dizer, se eles ali dobrassem os seus joelhos, eles estariam idolatrando aquela imagem. E o que é idolatria? O que é idolatria? Qual tem sido o ídolo na tua vida? Quem é o ídolo que tem ocupado os espaços da sua vida? Quem é o ídolo dessa nossa geração? Quais são os ídolos dessa nossa geração? Naquele período, naquele momento, era a estátua de Nabucodonosor. Mas sabemos que diz a palavra do Senhor que o Deus desse mundo, ele tem cegado o entendimento das pessoas. E tem muitas pessoas nos dias de hoje que têm colocado deuses e têm idolatrado e têm colocado coisas na sua vida, pessoas, coisas, como ídolo na sua vida, que tem roubado a sua adoração única para com Deus. O primeiro tópico da lição, ele fala sobre a estátua de ouro e o decreto do rei. A estátua de ouro e o decreto do rei. Essa estátua, ela era inteiramente de ouro e ela tinha uma altura de 30 metros. Era uma estátua de metal. E no dia da inauguração
da consagração dessa estátua, foram chamados governadores, presidentes, juízes, conselheiros, oficiais e todos os habitantes do reino para que se prostrassem diante da estátua de ouro para adorá-la. Nabucodonosor estava se sentindo orgulhoso pelo seu reinado e com isso subiu ao coração de Nabucodonosor o orgulho. Ele se sentia alguém muito importante. E ali estava reunido todas aquelas pessoas esperando o momento exato para que pudessem, na hora que fosse dada a ordem, que todos se dobrassem e adorassem a estátua a qual Nabucodonosor tinha ordenado que construíssem. E isso subiu ao coração do rei e ele encheu-se de si. Encheu-se de si. O que tem feito você se sentir orgulhoso? O que tem feito você se sentir orgulhoso e fazer com que essas coisas ocupem o espaço do seu coração? Será que isso tem agradado ao Senhor? Pensa bem nisso. Nabucodonosor, ele se sentiu uma pessoa muito importante. Subiu ao seu coração ele ter construído a estátua, por ele ser um rei que estava no auge, onde ele dominava o mundo da sua época, mais ou menos 606 a.C., e ele construiu essa estátua de ouro porque ele tinha tido um sonho em que ele via uma estátua e Daniel deu a revelação dessa estátua, do que ela significava, porque a cabeça era de ouro e essa cabeça de ouro significava o reinado de Nabucodonosor, e com isso ele manda construir a estátua e isso faz com que ele se enchesse de orgulho. Não é muito diferente quando, nos dias de hoje, quando alguém consegue ter alguma coisa e outra não tem, ter alguma coisa que é melhor do que outro, e isso sobe ao seu coração e ele se enche de orgulho por ele ter alguma coisa que o outro não possui. No segundo tópico vai falar sobre a vida de Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses três rapazes, quando estavam diante da estátua, todos se dobraram, todos se ajoelharam, prostraram o seu rosto ao pó, mas eles ficaram em pé. Por quê? Porque eles ainda que eles estavam num reinado estranho, mas o seu coração ainda estava vivo, estava viva, estava ainda eficaz o ensinamento que eles traziam dos seus pais, dos seus avós, relacionado com a lei mosaica, que está lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 3, que diz: não terás outros deuses diante de mim. Esse era o terceiro mandamento de Deus para o povo de Israel. E esse mandamento ainda estava vivo dentro do coração de Sadraque, Mesaque e Abednego. E em obediência a esta lei, eles sabiam que eles não deveriam se dobrar diante daquela estátua, porque uma vez que estivessem naquela estátua, eles estavam reverenciando outro Deus e estaria negando o seu Deus. Por isso,
eles foram ameaçados, eles foram até mesmo tentaram convencer, mas eles não mudaram a sua posição, eles não recuaram, eles não voltaram para trás. No terceiro tópico vai falar que o título é Lançados na Fornalha de Fogo. Uma vez que Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostraram, e nós vimos esse texto lá no destaque desta lição, no versículo 3, versículo 17, eles foram jogados na fornalha de fogo. Eles não deixaram de ser jogados na fornalha de fogo. Uma vez que eles se negaram, eles foram jogados na fornalha de fogo. Eles foram jogados na fornalha de fogo, porém, o Senhor honrou a Sadraque, Mesaque, Abednego. O rei, muito irritado, ameaçava-os, dizendo que, caso não se inclinasse, os jovens seriam jogados na mesma hora numa fornalha acesa. E eles assim, mesmo sendo intimidados, perseguidos, ficaram firmes na sua posição de não colocar outro Deus no seu coração. E eles foram lançados no fogo, foram lançados na fornalha de fogo. E diz o texto que esse fogo foi aquecido 7 vezes mais, a ponto que, de maneira que até os soldados que conduziram eles até a fornalha morreram, foram consumidos pelas chamas de tão quente que era aquela fornalha. Quantas vezes vivenciamos situações como essa em que a nossa fé é colocada à prova, não é verdade? Quantas vezes nós vivenciamos situações como essa, em que a nossa fé é colocada à prova. Mas toda vez que isso acontecer, temos que ter a mesma posição de Sadraque, Mesaque e Abednego, de não recuarmos, confiar plenamente na providência divina para as nossas vidas. Hebreus, capítulo 10, versículo 38, diz assim: o justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não compraz a minha alma. O Senhor diz que o justo viverá pela fé. E se retroceder, quer dizer, se você voltar para trás, se você negar a Ele, a alma do Senhor, ela não se alegrará com a sua atitude, com a sua covardia. E o Senhor se alegrou com Sadraque, Mesaque e Abednego, porque eles não retrocederam, eles permaneceram firmes na sua fé, confiando que eles poderiam morrer, mas não negaria o seu. E por último, o livramento. A palavra de Deus relata que a fornalha estava tão aquecida que quando os soldados foram lançar nossos irmãos no fogo, eles mesmos foram consumidos pela chama e morreram na hora. E o rei Nabucodonosor, ao ver depois, o rei Nabucodonosor ficou espantado, porque e quase enlouqueceu, diz o texto, porque quando ele viu aquilo e ele olhou para a fornalha, ele chama aqueles que estavam próximos dele e fala assim: mas não foram três que nós jogamos na fornalha? E a resposta foi:
Ele falou assim, mas estou vendo 4. E esse quarto esse quarto homem, era o anjo, era o Senhor, livrando Sadraque, Mesaque e Abednego. Diz que as amarras, as mãos que estavam atadas, foram libertas pelo Senhor dentro daquela fornalha. E quando eles saíram para fora, diz que não havia nem cheiro de fumaça e as suas vestes estavam inteiras, estavam perfeitas, intactas. E até quem chegou próximo àquela fornalha foi chamuscado, morreu ou foi queimado. Esse é o Deus que eu e você servimos. Eclesiastes capítulo 2, versículo 26 diz: porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. E quando Sadraque, Mesaque e Abednego saem para fora, o rei Nabucodonosor edita, ele cria um edito, uma nova lei, em que haveria de todos acreditarem, de todos respeitarem o Deus de Sadraque, Mesaque, Abednego. E no versículo 30 vai dizer que foi dado a eles uma outra responsabilidade no reino, em que eles foram promovidos a tomar conta de outras províncias. Essa é o que Deus faz. É o que nós vimos em Eclesiastes capítulo 2, versículo 26. Que Deus dá sabedoria e conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. E a atitude de Sadraque, Mesaque e Abednego agradou ao Senhor de tal maneira de que o próprio rei Nabucodonosor exaltou, colocando eles em lugares de destaque, onde eles então foram tomar conta de novas províncias, como uma provisão de Deus, como a mão de Deus abençoando a Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel e seus amigos também tiveram de enfrentar as adversidades por serem diferentes. Embora estivessem em outro país, distante da sua terra natal e de seus familiares, aqueles jovens se mantiveram fiéis aos valores e preceitos em que foram ensinados desde a infância. Não foi por estarem fora da sua terra natal, não foi por estar longe dos olhos de seus familiares, dos seus pais, que fizeram com que eles viessem mudar o seu comportamento. Assim assim somos nós. Mesmo que estejamos longe dos olhos de qualquer que seja a pessoa, nossos familiares, nossos pais, nosso pastor, nosso coordenador, temos que ser fiel a Deus, obedecer a Deus, andar no temor de Deus, porque foi o comportamento de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles perseveraram em servir e não recuaram do compromisso com a palavra de Deus. Não devemos, em momento nenhum, nos momentos das perseguições, nos momentos das adversidades, nos momentos difíceis, nesse momento de mudança, recuar ou de forma nenhuma desistir. Temos que perseverar e confiar unicamente no Senhor. Não é nesse momento de transição da nossa vida, não é nesse momento tecnológico que nós vivemos nos dias de hoje, em que são colocadas diante dos nossos olhos
diante da nossa vida, grandes oportunidades de consumo, para que se venha obter objeto ou algo de grande valor, que possa fazer com que você venha se destacar, venha mostrar que você tem condições, você tem postos, você tem dinheiro, você tem, né, algo que diferencia dos demais. Nada disso pode fazer com que venha ocupar o espaço de Deus na sua vida, venha roubar a adoração que você tem que ter para com Deus. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego estavam num reino estranho, mas em momento nenhum permitiu que este lugar ou qualquer outro objeto, qualquer outra coisa viesse tomar o lugar que estava reservado somente a Deus. Você tem que saber que o momento que você passa, se você está passando por uma provação, por uma dificuldade, um momento de transição, isso é momentâneo, é uma fase que vai passar da sua vida. Concluindo esta lição, após esse milagre, o rei prosperou aqueles jovens ainda mais na Babilônia. Deus é poderoso para nos livrar de todo mal e nos conceder força para não desistir mediante as adversidades. Que Deus abençoe. E vai agora para você, professor, uma dica para que você faça um trabalho, uma brincadeira, uma dinâmica com os seus alunos. Para aquilo que você falou, os alunos possam compreender, então vamos fazer com que eles também façam uma atividade para que fique memorizado esse dia de hoje desta lição. Vai uma dica para você. Use notebook, usando um notebook, um tablet, um data show, ou confeccionando cartazes, peça para que os seus alunos, ou você mesmo, recorte figuras de revistas, jornais, colocando-os numa cartolina. E diante dessas imagens que você vai estar mostrando para eles, trabalhe em cima dessa questão, quais são os ídolos da atualidade, quais têm sido os ídolos da nossa atualidade. Trabalhe essa questão, faça com eles uma discussão, faça com eles um bate-papo, mostrando que não somente pode ser, como no caso de Nabucodonosor, a estátua de ouro, mas hoje podemos ter outras situações em que tem sido um verdadeiro ídolo na vida desse seu aluno, que faz com que ele fique o maior tempo da sua vida prostrado, né, ali concentrado, reverenciando, adorando, inteiramente com o coração voltado para aquele objeto, para aquela pessoa. E hoje nós podemos ver que tem personalidades musicais, esportivas, marcas de calça, marcas de sapatos, calçados, objetos como celulares, né, smartphone, tablet. Há um leque de situações que hoje tem ocupado o coração desses jovens, desses adolescentes, e tem feito esses adolescentes se isolar do convívio social da sociedade. Amém? Fica essa dica para vocês. Deus abençoe e te aguardo na próxima aula. Deixe seu